Mensagem do céu. Queridos meus, vamos lá, aula de Yeshayahu. Nós vamos dar sequência aqui. A última aula, acredito que foi 63, não é isso, amados do meu coração? Então nós vamos dar a continuidade agora, vamos seguir a ordem aqui, não é? Para a gente não errar. Para quem está editando também, não é, queridos? Nós estamos com a última aula que nós tivemos e agora nós vamos dar a continuidade desta aula tão importante para que a gente possa dar sequência a esse curso extremamente importante também, tá bom? Agradeço a compreensão de todos os que estão aí trabalhando junto para estudar, para ter reconhecimento das coisas que procedem do coração do nosso Pai que está no céu, tá bom, queridos? Que o Eterno nos ajude em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Então vamos lá, dando sequência a essa aula. Nós estamos em Yeshayahu 42, a partir do versículo 18, a sequência deste curso, não é? Olha só, surdos ouvi e vós cegos olhai para que possais ver, tá bom? Nós já tratamos sobre isso. O Eterno coloca toda a terra como sendo pessoas que estão em um processo grave de cegueira e do qual não há possibilidade de enxergar a verdade sozinho. Sem a ajuda da Ruach HaKodesh, ninguém pode ver a verdade. As pessoas, elas têm convicção acerca de coisas que não são verdadeiras. Elas conseguem ter uma convicção. Lembrando vocês também, queridos, que a pessoa que tem tal convicção do que é errado não tem convicção da salvação. É muito importante você ter esse entendimento, queridos, tá? Eu vou repetir novamente para que vocês pausadamente possam ter os sinais acerca disso. Pessoas, queridos, que têm esta cegueira, essa surdez, elas são enganadas com relação ao contexto da verdade, mas elas não têm convicção de salvação, elas não têm convicção da vida eterna. Elas olham para o futuro, elas veem um vácuo, elas não, embora elas saibam da ressurreição dos mortos, saibam de todos esses contextos do que as escrituras dizem, elas não têm essa segurança para si, elas não têm projetos de vida eterna, elas não têm sonhos de vida eterna. As ambições delas permeiam somente este mundo e é por isso que elas são enganadas. Queridos, existem várias formas de ser captada a nossa mente. A nossa mente ela pode ser captada por essa terra por N valores, não é? Por exemplo, uma pessoa, eu já contei para vocês, não é? Um homem, quando ouviu que o Ayrton Senna havia morrido, que foi uma tragédia, eu acredito, para todos que conheceram o Ayrton e para todos aqueles que acompanharam a desenvoltura deste jovem que morreu realmente muito jovem. Mas o fato é até que ponto aquilo influencia a minha vida. Então, a associação de elementos emocionais acerca de valores desse mundo podem, inclusive, transformar pessoas. Eu já vi várias declarações de pessoas que estavam juntas em situações de agressões de torcidas organizadas e uma série de coisas. Essas pessoas falam que elas foram tomadas por um espírito, queridos. Elas não foram possuídas, não entrou nada no corpo dela, mas elas reconhecem que elas estavam em um estado de consciência alterado. Deu para vocês compreenderem o que eu estou dizendo? E esse estado de consciência alterado pode fazer com que a pessoa tenha uma reação como nós vimos lá, onde um torcedor fratura o crânio do torcedor não tinha inimizade alguma, não existia nenhum tipo de animosidade, nem se conheciam. As pessoas não se conhecem, queridos, para fazer esse tipo de coisa. Porém, numa perspectiva onde isso vá para um campo étnico, por exemplo, como aconteceu em Ruanda, nós podemos ver uma situação de genocídio. Então, não é uma possessão da pessoa, a pessoa não está possuída, a pessoa é simplesmente cegada e simplesmente fica surda diante de uma opressão espiritual muito forte.
e há opressões espirituais permeando a terra, e nós vamos entender isso muito melhor no curso de Risgalos. Essas opressões espirituais que estão sobre a terra podem enganar qualquer pessoa, queridos. É muito importante que você tenha entendimento. Quando Mashiach, ontem ainda, nós estávamos revendo, não é, a cena do emadeiramento de Yeshua, na verdade ali reportado como crucificação. Vocês sabem a diferença, quem já fez os cursos, não é? Mas ali, eu olhando aquela situação, era muito difícil de ter entendimento. Mashiach falar para o pai, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E realmente o estado de consciência alterado impede que a pessoa saiba aquilo que ela está fazendo. As pessoas que estavam ali, tanto aquelas que queriam defender Mashiach e Yeshua sem compreender a razão da sua missão, do projeto de vida do Eterno. Eu não gosto de usar a palavra missão, queridos, porque a missão ela é exclusivamente terrena, né? E o nosso trabalho ele não é terreno. Não é? A missão pode ter um exército, missão pode ter o agente lá da Missão Impossível, brincadeira. Mas nós não temos uma missão. Por esse motivo que eu não sou chamada hoje, a identidade minha como missionária, porque a tratativa da missão ela é associada a algo terreno. E o trabalho que nós realizamos, o trabalho que o Eterno faz nas nossas vidas, Yeshua nunca falou, meu pai tem uma missão até agora e eu também tenho uma missão, não é? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É um trabalho, por quê, queridos? Porque senão nós esquecemos a ardualidade desse trabalho. É um trabalho árduo, é um trabalho que nós temos de todos os dias ter uma disciplina muito grande e um trabalho muito grande. Não é concernente a esse mundo apenas. Ele vai alterar as vidas nesse mundo? Sim, os casamentos serão mais fortes, as relações serão mais fortes, mais positivas e, é claro, a evidência de que a pessoa está caminhando para o alvo da sua soberana vocação, que é o chamado que nós temos da parte do Eterno para sermos seus filhos e representá-lo nesse mundo. Surdos ouçam, cegos olhem, para que possam ver. É um chamado para essas pessoas, elas têm de tomar uma decisão para ver, uma decisão para ouvir, é uma decisão. Versículo 19, quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem eu envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Todo-Poderoso? Agora, por que nós vamos observar Mashiach como sendo uma pessoa cega? De que maneira o Eterno está reportando? Porque, queridos, se a gente não ficar cego ou surdo para as coisas que falam e para as coisas que fazem de mal sobre nós, nós não temos como exercer o trabalho que o Eterno nos chamou. Yeshua, ele era chamado dentro da casa de Israel como sendo desculpa até repetir, né? Eu odeio repetir isso, mas está nas escrituras, não é? Mas como um bastardo, não é? Todo filho de uma pessoa nascida em Israel é bem o nome do pai, bem o nome do pai. Mashiach Yeshua, ele era conhecido como Yeshua de Nazaret, porque ele não era reconhecido pelo nome do pai. É muito importante que você tenha entendimento sobre isso, queridos. Yeshua não trazia no seu título de reconhecimento como sendo o nome do pai dele, tá bom, amados? Então, ele era colocado dentro de toda a casa de Israel como sendo um filho bastardo, um filho de adultério, um filho maldito para a casa de Israel. Existem várias leis, queridos, acerca do bastardo, não é? O bastardo, ele não poderia estar na Assembleia dos Justos. O bastardo, ele tem várias implicações, amados do meu coração, não é? Devarim, Deuteronômio 23:2, nenhum bastardo entrará na Assembleia do nome do Sagrado Kadosh Baruch Hu, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela, não é? O bastardo para o Eterno
é algo bem complexo, queridos, de como o Eterno trata uma pessoa que não tenha a identidade paterna dentro da casa de Israel, tá bom? E Yeshua, ele sendo chamado de Yeshua não Ben Yosef, como é tratado em alguns casos, não é? Se coloca que ele era tratado de Ben Yosef, que era o nome do pai da mãe, não é? De qualquer maneira, embora o pai de Miriam também se chamasse Yosef, Yeshua nunca foi reconhecido, queridos, como Yeshua Ben Yosef. Ele era reconhecido como Yeshua de Nazaré, da localização da onde ele veio, que era uma localização pejorativa. Não existia nenhuma yeshiva, não existia nenhuma escola de rabinos em Nazaré. Era um lugar esquecido pela religião judaica, não é? E por isso Yeshua pôde tratar melhor das pessoas que ali estavam, porque elas não vinham com doutrinas que precisavam ser removidas ou com vícios que necessitavam tratamento. Ele pegou aquelas pessoas e as ensinou o verdadeiro sentido da Torá. Ele veio para trazer entendimento sobre a Torá. E aí Yeshua agora, ele vai ter de ser cego e surdo para as acusações que são feitas acerca dele, não é? Grandes servos do Eterno como Moshe não tinha reputação dentro da casa de Israel. Moshe teve de fugir por causa de um assassinato que não consta dentro das escrituras que tenha sido intencional, mas Moshe teve de fugir e era reconhecido dentro da casa de Israel e em todo o Egito como um assassino, não é? Moshe não queria voltar, porque, queridos, é muito difícil retornar com um estigma. Imagina o caso de Matitiarro. Matitiarro, ele era cobrador de impostos, sabidamente ladrão, perante toda a casa de Israel. Então, queridos, o Eterno não precisa da sua reputação. Ele não precisa da sua reputação. E Mashiach Yeshua nasce sob o estigma de ser um bastardo, entre outras acusações, de ser um violador da lei, que é gravíssimo isso para a casa de Israel. Ele era tratado de uma maneira bastante agressiva e continuamente a vida dele estava em risco, porque as pessoas que eram mal intencionadas iam ouvi-lo. Elas iam ouvi-lo com a intenção de acusá-lo. Elas não ouviam a Mashiach Yeshua com a intenção de cooperar com o seu ministério. Elas iam ouvir aquilo para prejudicar, para ver de que maneira elas poderiam pegá-lo em alguma falta, pegá-lo em algum contexto já com as suas mentes doentes, e elas levavam várias informações políticas, religiosas, acerca de Mashiach Yeshua. Ele causava um frisson na sociedade judaica, e o ódio exercido sobre a vida de Mashiach Yeshua sobre a elite, viu, queridos? Não era a população. A população amava Yeshua, a população era curada por Yeshua, e nós tínhamos alguns cargos nobres, como nós vamos ver, pessoas que se converteram dentre aqueles que estavam perante o Sinédrio, pessoas que se converteram verdadeiramente a ele, ao Eterno por meio de Yeshua, e essas pessoas, como Nicodemos, que requereu o corpo para que desse um sepultamento digno, e também isso evitou que o corpo de Mashiach Yeshua fosse profanado, queridos. Vocês não entendem muito bem o contexto do que acontecia, o que acontecia com os corpos. O corpo de uma pessoa, ele não era sepultado, queridos. O corpo de uma pessoa que era tida como um malfeitor, ele era jogado numa vala comum para que os animais pudessem devorar aqueles corpos, e era um espetáculo horrendo para as pessoas. Então, é muito importante que você tenha entendimento que, inclusive, o fato do requerimento do corpo de Mashiach impediu que o corpo dele fosse mais danificado, fosse desonrado na morte. E havia uma profecia, claro,
de que na morte ele estaria com o rico, embora na vida ele tenha vivido de uma maneira extremamente humilde, sem ter aonde colocar e repousar a sua própria cabeça, tá bom? Então, Yeshua, quem é cego como meu amigo, como o servo do Todo-Poderoso, não é? Quem é surdo ou mudo, não é? Quem é que é cego como meu servo, surdo, não é? Como meu mensageiro, não fala mudo, não é? Mas Mashiach Yeshua, ele não se lidava não olhava para essas acusações. Ele seguia o seu ministério para alcançar aqueles que ouvissem a voz do Eterno por meio dele. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel e posteriormente a extensão dessa bênção foi dada a todos os coxos, a todos os pedintes no meio do caminho, aqueles que não eram dignos, que foram chamados à dignidade, porque Israel rejeitou o seu Messias na maior parte da casa de Israel até os dias de hoje. É o que ocorreu, tá bom, queridos? É muito importante que você tenha esse entendimento. Foi do agrado do Todo-Poderoso, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa, fazê-la ter honra, não é? Não obstante, é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são postos como presa e ninguém há que os livre por despojo, ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois, não é? O Eterno coloca acerca dessa perseguição terrível que nós vimos tanto da Síria em primeira instância, posteriormente de Babel, de Babilônia, mas queridos, nós que somos do Eterno, precisamos nos colocar no lugar da casa de Israel. Então você pode viver a sua vida desapercebidamente, você pode estar ali desavisadamente e de repente vir sobre você algum dano, pode vir sobre você algum mal. E esta questão, queridos, nós precisamos estar continuamente buscando o Eterno, não abrindo ocasião para o mal, não abrindo situações que possam trazer algum erro de continuidade na nossa relação com o Todo-Poderoso. É importante que eu e você estejamos atentos que nós estamos em um mundo cercados por Satã, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, qualquer abertura que seja dada nas nossas vidas, seja por pecado, seja por espiar o mal, queridos, não é? Às vezes a gente não faz o mal, mas a gente espia o mal, a gente dá ouvidos ao mal. Queridos, nós não precisamos de muito para a contaminação, não é? Se o meu marido sempre trata isso, e eu gosto muito da maneira que ele diz, ele fala, querida, se você provou um pouco do arroz, está azedo, para que você vai comer a panela inteira de arroz para saber o quanto mal aquele azedo vai fazer na sua vida? Para mim foi uma educação muito difícil, o que eu aprendi com o meu marido, mas queridos, eu não me permito ser contaminada por essas questões, amados, de olhar o mal, ver o mal. Nós temos, é claro, de estar atentos, nós não podemos ser negligentes com relação à ação maligna, mas, queridos, nós não podemos dar atenção, dar um ibope acerca do contexto do mal. Do contrário, nós passamos a ser os divulgadores do mal. Queridos, há um tempo atrás, eu vi uma reunião, na verdade, de pessoas que elas queriam propagar algumas informações por meio dos crentes, não é? Então, o que elas faziam? Elas colocavam imagens gritantes acerca de alguma coisa, e aí os crentes compartilhavam aquilo, queridos, não é? E não sabiam que aquilo fazia parte de uma campanha publicitária para alcançar pessoas, para fazerem e olharem para o mal. Os próprios crentes eram usados para esse tipo de coisa. E até hoje em dia isso continua, não é? Críticas às coisas do Eterno,
críticas às ordens do Eterno são promulgadas entre pessoas que se dizem crentes e não percebem que estão fazendo um trabalho contra as Escrituras, não é? Pessoas que acabam publicando, por exemplo, olha, saiu uma nova droga, não é? Aquilo, para uma pessoa que não tem problemas com drogas, ela vai ler aquilo e vai falar, olha, surgiu uma nova droga. Mas uma pessoa que já está sendo assediada pelo mal, quando recebe essa matéria, ela vai atrás da droga. E quem foi usado para divulgar fomos nós. Então, queridos, muito cuidado quando você trabalha dessa maneira, quando você não percebe que você pode ser um portador da luz que não é do Eterno. Existem luzes que não iluminam. Mashiach Yeshua, ele trouxe para nós o entendimento, e o Eterno está dizendo que entre nós, quem é que vai ouvir? Quem é que vai se colocar ao entendimento de que assim como Israel foi atacado pela Síria, foi atacado por Babilônia, assim nós, queridos, todos nós, todos os dias, estamos em risco da nossa própria liberdade, como a casa de Israel esteve na Segunda Guerra, e hoje nós estamos entrando numa política muito agressiva no mundo inteiro para tirar a liberdade das pessoas por meio da inteligência artificial. Olha, versículo 24, quem entregou Jacó como despojo de Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor o nome do Todo-Poderoso, aquele contra quem prevaricaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Então, queridos, o Eterno, ele não tem prazer em entregar a minha vida, entregar a sua vida, a vida de ninguém. Mas é o caso de ontem, por exemplo, nós demos uma saidinha ontem, o céu estava aberto, não havia intenção de chuva, nada, aparentemente não havia, não é, a situação de que haveria chuva. E aí nós nos vimos presos num lugar onde nós não podíamos ir nem sequer ao nosso carro, porque a chuva estava ali por todos os lados e não havia uma precaução contra a chuva prévia. Quando nós fazemos isso com a chuva, queridos, é uma coisa. Tratar da chuva, a gente se seca, toma um banho quente, toma uma vitamina C, a gente vai e toma um chazinho quente antes de dormir, não é verdade? Mas, amados, o problema é quando nós fazemos isso e saímos da proteção do Todo-Poderoso. Nós esquecemos a proteção do Todo-Poderoso. Quando eu esqueço a proteção do Todo-Poderoso? Quando eu vejo o que não devo, quando eu falo o que eu não devo, quando eu ouço o que eu não deveria ouvir. Quando eu ajo de maneira contrária à Torá, quando eu vou ter reações, quando eu penso em coisas que eu não deveria meditar. Essas questões, elas vêm sobre as nossas vidas. Todo o pecado que nós cometemos advém do âmbito dos nossos pensamentos. E o Eterno requer de nós, não é? O Eterno, então, o que ele faz? Aquela proteção que é Ele, porque essa proteção, queridos, que é o Eterno nessa tempestade ácida que nós temos na terra, essa proteção, ela se afasta de nós para o nosso próprio bem. Quem sabe, caindo a chuva ácida sobre nós, queimando o nosso corpo, a gente perceba onde nós caímos e possamos voltar para o caminho que nós não deveríamos ter saído. Esse é o propósito do Eterno sobre nós. Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isso lhes ateou fogo ao redor, contudo não entenderam. E os queimou, mas eles não fizeram caso. Então, é importante você ter entendimento que isso foi real. Entraram lá, queimaram, destruíram o templo, destruíram Olha, queridos, as coisas foram literais. As casas foram incendiadas, mas as pessoas não se deram conta de que aquelas coisas haviam acontecido porque o Eterno havia se apartado da casa de Israel e da casa de Yehudá, de Judá, tá bom? Ishayahu 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. O Eterno está dizendo agora para aquelas pessoas que, vamos lá, queridos, nós chegamos nessa condição que nós estamos. Foi você que poluiu as águas, hoje somos, não é?
nós usamos sistema de esgoto e nós sabemos que está poluindo, nós estamos já tomando a nossa água de fezes. Olha lá a sua conta de água e vê a quantidade de Escherichia. Escherichia é uma bactéria que vive no nosso intestino. E o que ela está fazendo na nossa água da torneira? A água que você faz o seu arroz, o seu feijão, por que essa bactéria está nessa água que você toma banho, não é? Então, queridos, hoje nós não fomos aqueles que efetivamente tomaram ações nessas políticas, mas hoje nós estamos colhendo o resultado. E hoje nós nos voltamos ao eterno. Não fomos nós que poluímos o ar totalmente. Hoje nós estamos ajudando a poluir o ar, não é verdade? Cada um que está aí usando o que quer que seja que produza CO2 no ambiente, não fomos nós que modificamos geneticamente os alimentos, não fomos nós que criamos os sistemas de comunicações ou aplicativos que estão destruindo a vida de tantas pessoas, mas amados, ou joguinhos, não é, que estão destruindo nossos jovens, mas nós hoje, quando tomamos consciência do estado que nós estamos, da condição que nós vivemos, mas agora assim diz o Senhor, para você que o busca, que te criou e que te formou, não temas porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E aí ele nos promete algumas coisas, quando passarem pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti, porque eu sou o nome do sagrado, Kadosh Baruch Hu, teu Deus, o santo da casa de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por resgate, a Etiópia e Sebá por amor de ti. Queridos, esse contexto das nações, as nações que são apresentadas diante, são nações bastante representativas. E hoje, queridos, é importante que você tenha entendimento que o Egito não é mais uma localização no mapa, não é? O Egito hoje é toda a terra. A terra hoje está escravizada pelo poder financeiro, pelo poder, e esse poder, queridos, ele é tão real, que ele vai entrar a tratativa dele sobre as nossas vidas, para você escolher entre ele e o eterno. Vai chegar um dado momento na vida humana, aonde virá sobre nós essa colocação de você servir ao eterno ou você servir ao dinheiro. Lamentavelmente, nós estamos em dias aonde isso ocorrerá, não é? Nós estamos vendo a mudança muito rápida dos sistemas, principalmente na área de inteligência artificial. E é importante que você tenha entendimento que máquinas não têm sentimentos, queridos. Elas não vão considerar as exceções, elas não vão considerar que um pequeno grupo de pessoas não queira se curvar perante o poder do sistema econômico, não é? Se você conversar com as pessoas, a maior parte delas vão dizer quem paga as minhas contas, não é? Nós estamos vivendo hoje num sistema lamentável, onde o contexto é de quem é que paga as contas como sendo algo trivial nas nossas vidas, a partir do momento que nós nos tornamos escravos deste sistema. Escravo de supermercado, escravo de energia elétrica, escravos dos sistemas de comunicação, não é? Escravos da mídia, escravos de aplicativos, entre outras coisas que escravizaram a humanidade. Essa frase ela se refere a mudanças históricas que tornaram uma possível a libertação de Israel, dos cativos da Babilônia e o seu regresso futuro para a terra prometida. Não somente a Babilônia, mas também o Egito, as regiões do Nilo, caíram sobre o domínio do Império Persa, que foi instrumento utilizado pelo Todo-Poderoso para devolver a liberdade à casa de Israel. E é importante que você tenha entendimento eterno. Ele vai usar situações externas, ele vai usar a atuação externa para defender e proteger o seu povo continuamente. Nós vemos uma situação, nós já estudamos isso aqui,
no livro de Yeshayahu, aonde o rei Senaqueribe ele estava querendo atacar Israel, mas veio um rumor de uma outra nação que se levantou contra ele. Ele teve que largar aquela empreitada que ele estava fazendo e correu para ver essa outra situação. E nessa outra situação, ele acabou tendo o exército dele destruído, voltou para casa e depois foi assassinado por 2 dos seus filhos, não é? Então essas questões, queridos, não é que o Eterno está mexendo no livre-arbítrio, mas o Eterno, pessoas odiosas, elas têm quem os odeiam, queridos. Pessoas odiosas, elas têm quem os odeiam. E essas pessoas que odeiam essas outras pessoas, não estou falando ódio sem causa, como era o ódio contra Mashiach e Yeshua. Mashiach se fazia de cego, se fazia de surdo, não é verdade? Ele não era cego e surdo, mas ele se fazia de cego e de surdo para poder seguir no seu ministério. Eu estou falando de ódio merecido, ódio perante o que nós vimos Senaqueribe fazendo com as nações, a maneira vil com a qual ele encarava os seus adversários. Então é muito importante que você tenha entendimento que o Eterno retém a destruição de pessoas até que encha a medida da sua iniquidade. Quando encheu a medida da sua iniquidade, outras situações virão para trazer mal a essas pessoas, como aconteceu com Senaqueribe. Versículo 4: visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, e darei homens por ti, e povos pela tua vida. Ou seja, o Eterno acaba entregando questões, queridos, de pessoas para poder proteger aos seus. Ele vai fazer isso, já fez isso, e ele vai continuar fazendo isso. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha kavod, os que formei e fiz. O Eterno, então, é a bênção, na verdade, que a gente proclama 3 vezes, não é? Nós proclamamos em Rosh Chodesh essa brachá, que está com relação a ele criar, formar e fazer, onde nós exaltamos ele e nós somos exaltados por meio dele. Por isso nós elevamos os nossos calcanhares, não no nome dele. Quando nós dizemos bendito seja, nós nos curvamos a ele, mas quando nós falamos sobre nós, aquele que nos formou, nós então elevamos os nossos calcanhares perante toda a criação. Nós nos elevamos perante aqueles que nos perseguem. Nós nos elevamos perante as enfermidades. Nós nos elevamos perante os acidentes, perante toda a obra maligna que venha sobre a nossa vida. Rosh Chodesh, ele tem esse ritual importantíssimo. Se você não observa esse ritual de Rosh Chodesh, eu indico a você que aprenda a honrar ao Eterno, mas a honrar a você como criação dele. Esse é o texto de Rosh Chodesh, quando ele está juntando seus filhos e filhas das extremidades da terra, hoje não fisicamente, mas espiritualmente. E aí nós fazemos as brachot, bênçãos, bendizendo o nome do Eterno, nos curvamos perante ele, mas quando é aquilo que é referente a nós, nós nos elevamos porque ele disse esse texto para nós. Ele disse que ele estaria nos elevando perante aos povos e perante as nações, e que nós seríamos cabeça e não cauda. Nós seríamos aqueles que são chamados pelo nome dele para a sua kavod, e nós só podemos dar kavod ao Eterno se nós tivermos kavod nas nossas vidas pessoais, não é? Esse ajuntamento, querido, só se dará no milênio. Somente Mashiach e Yeshua vai ajuntar, e claro, antes disso, nós vamos ter um encontro com ele nas nuvens. O Eterno vai fazer esse ajuntamento em vários momentos de vida da existência humana. É muito importante que você tenha esse entendimento. Traze o povo que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-vos ouvir?
as predições antigas. Essas profecias, elas têm de estar vivas na nossa mente, no nosso coração, para que nós reconheçamos quando elas se cumprirem. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e diga: a verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, Kadosh Baruch Hu, o meu servo Mashiach Yeshua, a quem eu escolhi, para que o saibais e creais e entendais que eu mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o nome do Kadosh Baruch Hu, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o nome do Kadosh Baruch Hu, eu sou Elohim. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Essa promessa do Eterno para nossas vidas é muito grande. Ainda que nós venhamos a passar por um momento de aflição, as Escrituras falam que o povo do Eterno será entregue, queridos. Será entregue por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós passamos com uma prévia dessa situação durante o ministério de Mashiach Yeshua, quando ele derramou da sua Ruach HaKodesh sobre a vida dos seus, e todos morreram assassinados, queridos. Todos aqueles que foram chamados pelo nome, não é, morreram executados, inclusive Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo. E aí o que ocorre, queridos, no meu coração? Isso não foi algo que deteve a atuação das boas novas, que deteve a palavra de Mashiach, com exceção de Yehudá, Judas de Quiriot, que ele se suicidou, e Yohanan, que foi o mais jovem dos discípulos dos Talmidim, que ele foi para a ilha de Patmos, onde ele teve a revelação, justamente risgá-los. Ele também morreu de idade avançada, mas que preço que ele pagou? Ele esteve numa ilha penal terrível, no meio de cobras e serpentes, no meio de um lugar bastante ruim, aonde ele viveu ali o restante dos seus dias. Eram pessoas que eram para ser livres, pessoas que eram para viverem as suas vidas sem nenhum percalço, mas todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. É muito importante que você tenha entendimento de todo o contexto do chamado que o Eterno faz para as nossas vidas, porque a perseguição faz parte dela. Eu espero que essa aula tenha sido bastante importante para você, e se você tiver alguma dúvida, você envia a sua pergunta e ela certamente terá aqui lugar nas aulas de Yeshayahu, a conclusão do curso de Yeshayahu. Então hoje concluímos aqui o capítulo 43, versículo 13, e que o Eterno possa lhe trazer entendimento. Haverá um dia onde ele fará justiça a todos os seus. Ele fará justiça a todos os seus. Nós temos de perseverar e confiar que o mal não durará para sempre, conforme foi prometido, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Queridos, vamos orar? Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós te exaltamos e te damos graças, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós pedimos entendimento sobre esse livro maravilhoso de Yeshayahu, com tantas revelações ocultas para as nossas vidas, e que nós possamos seguir, Pai, compreendendo e conhecendo a Tua Escritura. Fala fortemente aos nossos corações, nos ajude porque somos Teus e dependemos da Sua bondade. Fica conosco, bondoso de Israel, é o que eu te bendigo e peço sobre todos. Cura nossos enfermos. Estamos com pessoas com câncer, Pai. Entra com a Tua cura, como nós já temos visto pessoas curadas nesse ministério. Eu creio no Teu poder e nós contaremos publicamente, Pai, a Tua bondade e o reflexo do Teu bem-querer. Nós colocamos diante do Senhor também os acidentados,
pessoas amadas nossas que sofreram acidentes. Em nome de Yeshua, entra com a tua restauração plena. Coloco diante do Senhor também que possa entrar com os enfermos, nossas crianças, Pai, tantas crianças aí, parentes de membros do Ministério Som do Céu, com problemas graves com relação à saúde, criancinhas de 11 meses, Pai, entra com a tua provisão. Nós colocamos nossos filhos, nossos netos, nós colocamos nossas famílias diante do Senhor. Nos guarde desses mosquitos, dessa atuação maligna sobre as nossas vidas. Nós te bendizemos, te dando graças e pedimos pela tua suprema bondade sobre nós. É o que eu te peço, bondoso Pai. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, lembrando vocês aí, não é, amados? Estejamos em oração, zelando por todos, queridos. Pelo amor do Todo-Poderoso, não baixem guarda, não baixem o repelente. Saiba que o Eterno está também, é a nossa frente, a nossa retaguarda. Nós temos um leão que ruge ao nosso redor, mas nós temos o bondoso de Israel protegendo as nossas vidas. Não tem mais, pequeno povo, não tem mais. Olhem firmemente para o autor e consumador da tua emuná. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, a tua confiança seja elevada. Beijos no seu coração, fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do céu.